Preparação de corpos. Segredos macabros. Práticas sombrias que mancham o meio ambiente. O que tem no esgoto dos laboratórios de tanatopraxia? Restos mortais do falecido que passa pela câmara de aspiração. Então aí pode ter de tudo um pouco. Fluidos corporais? Você assiste a partir de agora o sangue humano que escorre da funerária. Você já parou para pensar nos procedimentos que ocorrem dentro das funerárias? Locais que recebem silenciosamente as marcas da vida e da morte, mas que em algumas ocasiões escondem práticas irregulares com impactos profundos no meio ambiente e na sociedade. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar uma funerária investigada e interditada pelo descarte irregular de sangue humano na rede de esgoto. Isso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E você vai ver também como deve ser realizado o descarte ilegal de fluidos de corpos nos laboratórios de tanatopraxia. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Muitas pessoas se perguntam o que realmente acontece nos bastidores das funerárias. Quem é assíduo aqui no canal Vim Te Mostrar, com certeza já tem um mínimo conhecimento. Mas hoje, vamos te mostrar um caso grave que não faz parte das boas condutas de estabelecimentos que lidam com a preparação de corpos para o último adeus. Vamos revelar agora práticas irregulares com consequências negativas para o meio ambiente, a legislação e a sociedade. O sangue que escorre da funerária. – 3 de novembro de 2025, Pelotas, Rio Grande do Sul. Um dia aparentemente comum para a equipe do Serviço Autônomo de Saneamento da cidade. Enquanto realizavam um serviço de manutenção de rotina na rua Bernardo José de Souza, próximo ao cemitério ecumênico São Francisco de Paula, os trabalhadores identificaram algo inquietante: um líquido avermelhado escorrendo pela tubulação da rede de esgoto. A coloração forte e inesperada chamou a atenção imediatamente, levando a equipe a interromper os trabalhos e acionar as autoridades competentes, dada a gravidade do que poderia estar acontecendo sob os pés da cidade de Pelotas. Com um alerta disparado, fiscais da Secretaria de Qualidade Ambiental foram mobilizados para investigar o caso. Amostras do líquido foram recolhidas e enviadas para análises laboratoriais. A resposta confirmou o que ninguém esperava. Tratava-se de sangue humano, descartado de forma irregular, diretamente na rede de esgoto. A origem do material foi rapidamente rastreada até a funerária Bom Jesus, localizada no bairro Fragata e conhecida na região por realizar procedimentos de tanatopraxia, que é a preparação de corpos para o velório. A prática é comum no setor funerário e substitui o sangue de corpos por substâncias químicas que retardam sua decomposição, especialmente quando há a necessidade de sepultamento após horas ou dias de espera ou velório. Esse processo, no entanto, gera resíduos biológicos, como o sangue humano, que devem ser descartados seguindo normas ambientais e sanitárias rigorosas. Contudo, no caso da funerária Bom Jesus, o sangue era lançado diretamente no sistema de esgoto, violando diretamente as normas sanitárias. Diante da gravidade da infração,
A Secretaria de Qualidade Ambiental determinou a interdição imediata do setor de tanatopraxia da funerária Bom Jesus. A Prefeitura de Pelotas emitiu uma nota oficial declarando que não havia indícios de risco imediato à saúde pública, mas destacou o potencial de contaminação ambiental, sobretudo no sistema de esgoto e no solo da região. Em paralelo, um amplo mapeamento foi iniciado pelas autoridades, ampliando a fiscalização para outras funerárias da cidade e buscando identificar se outras empresas adotavam práticas semelhantes. A funerária Bom Jesus, em resposta, emitiu uma nota oficial em que alegou estar colaborando com as autoridades para corrigir todas as irregularidades apontadas. Contudo, a empresa preferiu não detalhar o que teria levado ao descarte impróprio do sangue ou informar quais medidas estavam sendo adotadas para garantir que esse tipo de situação não se repetisse. O proprietário, antes dela entrar em funcionamento, ele tem que fazer o plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Por quê? Se ele começa a funcionar sem ter, esse plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, o que vai acontecer? Esses efluentes vão direto para a rede pública de saneamento, tá? E isso é crime, não pode. Então, antes de entrar em funcionamento o laboratório de tanatopraxia, tem que acontecer um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que é onde vai estar traçado todo o mapeamento de que vai ser feito, aonde vai estar descrito que vai estar ali. Tem que ter uma fossa séptica, um tanque de biodigestor e uma estação de tratamento, de efluentes. Eu já estive em uma funerária em Belo Horizonte para mostrar na prática como deve ser o descarte correto do esgoto gerado nos laboratórios de preparação de corpos. Na ocasião, fomos apurar essa situação devido ao fato de uma funerária em João Molevade, no interior de Minas Gerais, ter sido autuada por descartar o líquido vermelho diretamente na rua. Será mesmo que o líquido vermelho era sangue humano? Você vai saber agora. A Prefeitura de João Molevade fez uma análise do material encontrado e informou que houve infração ambiental por falta de tratamento do efluente produzido e que o líquido derramado era prejudicial ao meio ambiente. A vistoria, feita pela Secretaria de Meio Ambiente, na rede de esgoto próxima ao local, constatou traços de sangue e uma análise microscópica permitiu a observação de hemácias humanas no material coletado. Mas a Prefeitura informou que não se pode afirmar que o sangue encontrado na análise é de cadáveres e que teria partido da funerária, pois a amostra foi retirada da rede de esgoto geral, onde é comum que haja resíduos oriundos da lavagem de ferimentos, de menstruação ou de hemorragias. O proprietário da funerária alegou a veículos de comunicação da região que foi derramado o fluido arterial Anubis TA32, de cor avermelhada, enquanto manuseava a embalagem para a preparação de um corpo. Ele contou que manuseava o cadáver sem realizar a tanatopraxia. A Secretaria de Meio Ambiente procurou recolher amostras ainda sobre o asfalto, mas as chuvas que caíram após o fato e a lavagem realizada por um funcionário da funerária impediram essa coleta. É o que eles fizeram outro dia, gente, está tornando a fazer de novo, ó, sangue de defunto aí da Real Pax, ó. E na funerária Santa Casa, o supervisor Alexandre Alberto explicou detalhadamente o que é feito com os líquidos resultantes da preparação de corpos.
Alexandre, eu vejo aqui então, nós temos duas fontes de resíduos aqui. A mangueirinha e tem um ralo também Tem um ralo. da mesa, Isso. né? O que acontece a partir de agora? Tá. Então, Everton, aqui nós estamos no laboratório, então assim, em termos de resíduos, nós temos os resíduos líquidos, né? E temos também os nossos resíduos sólidos. Vamos falar agora primeiro dos resíduos líquidos. Tudo que é gerado dentro deste ambiente, ele tem uma rede fluvial específica, onde antes dele ser dispersado na rede fluvial, vamos dizer assim, doméstica, ele passa por um tratamento para atender as exigências que a Copasa exige de uma empresa. Então, toda empresa que tem uma produção industrial, ela tem que fazer o tratamento do seu esgoto. Então, tudo que é gerado nesse ambiente, ele vai passar por caixas de tratamento até ele alcançar o nível específico e desejado pela empresa, e aí sim ele vai ser dispensado. Daqui a pouco eu vou poder mostrar Claro, nós vamos passo a ET, passo. que a funerária tem que ter a sua ET. Isso. Seguindo a nota técnica 4798, que ela é exclusiva aqui de Minas, o que eles pedem? Se eu não tiver uma ET, eu tenho que ter uma fossa séptica específica para o laboratório. Eu não posso misturar ali meus fluidos domésticos, que é o quê? É resíduo de cozinha, água de banheiro. Então essa fossa séptica tem que ser específica para o laboratório e a coleta dela tem que ser periódica. Agora, quando eu tenho a ET, eu também tenho que seguir alguns parâmetros. Inclusive aqui na funerária também tem esse resíduo comum, né? Aqui tem refeitório, aqui tem banheiro normal. Correto. Então são duas formas de descarte. Isso, a gente fala que nós temos duas redes aqui, né? A rede comum e a rede industrial dentro da empresa. Para quem não sabe o que é ET, é a sigla de Estação de Tratamento de Esgoto. Isso, correto. Que no esgoto doméstico, a ET é da Copasa, aqui em Minas Gerais, que vai para lá, é tratado e descartado. Isso mesmo. Já a funerária, aqui a funerária Santa Casa, tem a própria ET antes de descartar. Descartar isso. Vamos fazer o caminho então do resíduo aqui? Vamos lá. O fluido, ele é aspirado, Isso, passa pela mangueirinha, correto. ele é aspirado por essa bomba aqui, Isso, né? chamada de bomba de aspiração. Então ela é a vácuo, né? Então ela tem o sistema dela que suga e ao mesmo tempo a gente injeta a água para fazer a limpeza das nossas engrenagens que a gente tem ali dentro. Umas hélices, né? Que elas são utilizadas para triturar os resíduos sólidos que ainda passam pela nossa cana de aspiração. Ao mesmo tempo que está aspirando aqui, está injetando água, essa mangueira diferente aqui, ela está injetando água. Isso mesmo, injetando água. Porque pode tecidos, fezes... Pode isso, e travar o nosso equipamento, né? Isso impossibilita de executar um bom procedimento no falecido. Só ressaltar também, gente, o aspecto da nossa mangueira aqui não é um aspecto de sujidade, é porque aqui são 24 horas passando resíduo, então querendo ou não, ela fica impregnada, né? E com isso também, periodicamente também, a gente realiza essas trocas dessas mangueiras para o quê? Para a gente sempre ter uma eficácia nos nossos procedimentos. Até porque o parâmetro que o técnico usa durante o procedimento é visual. Visual, também, né? Isso, então correto. Aqui ainda tá dando pra Dá, tranquilo. Ele precisa ver o que está saindo, ou se está saindo alguma coisa pela mangueira. Então eu não posso pôr uma mangueira preta, por isso que a mangueira da nossa água tratada aqui, ela é a verde, que eu tenho certeza que só vai sair água limpa por ali. Mas o que eu preciso ter, o visual, é a nossa mangueira transparente, que é a de aspiração. Então aqui, para você saber a hora que vai trocar e na hora que tiver tudo impregnado já. Isso. Resumindo, quando eu perder a visualização, aí é o meu parâmetro de necessidade de troca. Então, prático. E trocar é fácil, tem as braçadeiras aqui. Isso, correto. É igual de gás, né? De botijão de gás. Correto. E esse processo dentro da bomba, ele pode ser comparado àquele que tem pias, por exemplo, quando tem comida... E aí, na hora de lavar, cai a pia tritura para poder... Pode. Correto. Para desobstruir a nossa rede. Mas ainda há um outro dispositivo no esgoto para reter possíveis resíduos sólidos, né? Correto. Isso. Então, assim, o nosso primeiro passo, nós chamamos a coleta. Por onde que é feita a coleta? Pelos nossos ralos, né? O ralo da mesa, o ralo dos pisos dos 3 ambientes. Depois que ele passa por esta coleta, ele vai cair numa caixa chamada caixa retentora de resíduo. Lá possui uma rede pequena, onde vai filtrar os resíduos menores, e dentro dessa caixa existe uma tela também, onde vão barrar os resíduos grandes.
E depois disso ele vai passar para uma outra caixa, que é onde a gente coloca as enzimas para diminuir o risco biológico e também amenizar o odor no ambiente. Essas bactérias são responsáveis para tirar o mau cheiro do nosso ambiente também. E o que é feito com esses resíduos sólidos que estão retidos lá? O resíduo sólido do nosso saco retentor, ele é um parâmetro que a gente olha visual, então ele encheu, a gente troca e descarta. E a nossa caixa de toda a nossa ET, ela passa por uma manutenção de 6 em 6 meses. Por quê? As enzimas que a gente coloca na caixa, ela gera uma colônia. Então essa colônia ela pode também obstruir os nossos canos, o cano do esgoto. Então é necessário fazer de 6 em 6 meses essa limpeza e aí a gente, vamos dizer assim, que a gente recria a colônia lá dentro. Então tudo que passa de água, essas bactérias dentro dessa colônia é responsável por absorver. E ajudar a biologia a serviço da limpeza. Da limpeza, correto. Então hoje aqui, claro que o YouTube ainda não tem cheiro, não dá para sentir cheiro, mas o ambiente ele não está com odor e o responsável por isso é as nossas bactérias. Não, na verdade, o cheirinho aqui é de limpeza, né? Esse momento é de limpeza, tá tudo limpinho. É isso aí. E nós estamos gravando por volta de 11 da manhã. Nesse momento a demanda ainda está tranquila. Tá tranquilo. Temos corpos para iniciar, mas ainda não temos a documentação, mas da agora para frente a tendência é de aumentar o fluxo. E aí é um processo burocrático todo, que inclusive nos vídeos anteriores eu mostrei todo o processo, da chegada do corpo aqui até a expedição, e o Alexandre, nosso professor, conduziu aí com maestria e nos proporcionou muito conhecimento. Obrigado. O Alexandre tá ganhando muitos fãs aí. Alexandre, vamos pro próximo passo então? Vamos lá. O próximo passo do esgoto? Bacana. Vamos lá? Vamos lá. Alexandre, nós estamos agora na parte externa da funerária, barulho de rodoviária, porque o fluxo continua, né? Continua, não pode parar, né? Daqui é o pátio onde tem a expedição, onde chegam também os corpos, Isso. mas também onde fica essa estrutura aqui. O que é isso? Correto. Essa, como eu falei para vocês anteriormente, essa é a nossa primeira caixa de contenção. Então você pode ver que nós temos ali aquele saco contentor com furos menores e temos a grade contentora com furos maiores. Para que serve? São barreiras de segurança. Então o resíduo que é gerado naquele ambiente no laboratório, ele vai ser o quê? Parado aqui. Então tudo que for sólido que vier lá do laboratório para no saco contentor de resíduo. Mas para quê? É um filtro. Mas Alexandre, por que eu tenho essa outra tela que ela é um pouco mais larga? O nosso processo ele é controlado por seres humanos. Os seres humanos falham. Então, se a gente um dia esquecer e esse saco vir a estourar, ele vai parar na nossa segunda tela de contenção. Ela não vai deixar que o resíduo passe, tá? É redundância de segurança, né? Com certeza. E aqui eu tô vendo, o saco já tá a metade, mais ou menos. Isso. A gente sempre usa uma proporção de média para a troca de 50%. Tá? Já tá quase. Tá quase já. Eu posso dizer visualmente falando que já chegou ali nos seus 30%. Então, provavelmente mais tardar amanhã a gente já tem que realizar a troca dele. E o que tem nesse saco que tá retido aqui? Fezes, vísceras, quando passa pela restos mortais do falecido que passa pela câmara de expiração. Então aí pode ter de tudo um pouco. Alimento. É um resíduo especial. Especial, nós chamamos isso aí de resíduo químico e biológico. Que aí pode ter as duas especificações aí dentro. Que aí vai para incineração também, Isso. especializado. Isso aí vai ser destinado pela empresa que faz o serviço pra gente aqui de descarte correto, né, dos resíduos. Isso não pode ser descartado de qualquer maneira. Eu não posso tirar eles daqui, colocar em um lixo comum. Não, isso também tem uma destinação correta, tá? Então essa água, depois que os resíduos são retidos aqui por esse filtro, ela vai para outro local. Isso. Aí por debaixo do solo nós temos a canalização, que vai ser dispensada lá na nossa outra caixa de resíduos. E agora nós vamos conhecer. Vamos lá conhecer ela. Maravilha, vamos lá. Vamos embora. Alexandre,
saiu daquele estágio, tem aquele filtro, aquele saco, vem pra cá. Isso mesmo. Onde nós estamos, eu vejo que é diferente, até umas estruturas diferentes aqui, um local isolado. Correto. O que é isso? Então aqui é a nossa estação de tratamento e esgoto. Aqui é a ET. Aqui é a nossa ET, tá? Então todo líquido que é gerado lá no ambiente vai passando por caixas de tratamento. Esses 4 canos que você está vendo são 4 filtros, tá? A gente tem aqui areia, brita, carvão ativado e outra areia. Depois disso ele vai cair na última caixa de passagem, que vai ser dispensado unificado de novo na nossa rede fluvial única da empresa. Então, ela chega no primeiro estágio ali. isso. O que acontece ali? Por que tem aquela abertura? Ali é só uma caixa de manutenção. Caso entupa, pra gente ter acesso nas regiões, tá? Aqui já é uma caixa de monitoramento, que a gente monitora o nível que está a nossa ET. Então a gente não pode deixar ela também sobrepor, porque senão a gente tem um extravasamento de fluido, de esgoto, onde pode prejudicar todo o meio ambiente e a gente pode tomar uma multa. Então aqui a gente usa para monitorar como está o nível da nossa ET. Isso é feito todos os dias? Semanalmente. Semanalmente, que não enche... Não é. Você tem ideia da capacidade que tem? Isso, para vocês terem uma ideia, a gente tem um fluxo de 6 em 6 meses de fazer a limpeza. Então não enche de um dia para o outro. A não ser que esteja um vazamento de água potável subterrâneo que tenha filtrado aqui e pode encher. Mas lembrando que a água ela não fica represada. Então ela também, da mesma maneira que ela entra, ela vai sair. Ela sai em uma quantidade menor. Né? Isso, e sai. Mas por que a gente monitora? Por causa das nossas bactérias positivas, que elas geram uma colônia, e por gerar uma colônia, ela pode obstruir a nossa rede fluvial. Então por isso que a gente faz esse monitoramento. E como que é essas bactérias, como que é trabalhado? Vocês injetam elas lá? Isso, a gente tem a IN e a LN, tá? São 2 bactérias que quando elas entram em química uma com a outra, elas geram uma colônia onde vai fazer esse tratamento. Então aí elas vêm em pó, elas são ativadas com a água e depois de diluídas a gente aplica ela na rede. A gente joga ela lá na mesa do CTP. Na própria mesa mesmo? Na própria mesa. Não que tem aí... contato com o corpo, não, não pode ter contato, porque elas também são bactérias corrosivas, tá? Então se ela tiver contato com alguma mucosa, seja viva ou seja morta, ela vai corroer aquela região. Ela pode atrapalhar o processo. Com certeza, isso mesmo. Então as bactérias, elas são colocadas lá pelos ralos mesmo? Pelos ralos. Pelos ralos e vem fazendo o trabalho delas. Isso, de limpeza, né, de bactérias negativas e também de neutralizar o odor do ambiente. São funcionários da funerária? Com certeza, nossas amiguinhas. Veio lá, passou por aqui, passa por esses filtros, tem uma outra abertura ali também, né? Correto. Essa já é uma outra caixa de manutenção também, tá? Então essa caixa que a gente usa, ela utiliza ela também para fazer a manutenção caso necessite na nossa rede fluvial. Daqui para baixo, a gente já considera que já ocorreu o tratamento. Então nós falamos aqui que a água já está limpa, né? Já está em nível aceitável para a gente devolver ela para a rede fluvial. Então a partir daqui um outro profissional que vai nos conduzir. Isso, são os técnicos. Isso, aí já são os nossos técnicos da nossa engenharia ambiental, que a gente tem esse núcleo também dentro da empresa, que nos auxilia em vários monitoramentos, tanto do descarte da nossa rede de esgoto, como nos nossos descartes de resíduos, eles que nos dão a diretriz do que fazer com os resíduos sólidos que a gente gera dentro da empresa. E tudo isso que o Alexandre nos mostrou, todo esse processo da geração do esgoto da funerária é monitorado por um engenheiro ambiental, tô com o João Augusto que é responsável pelo cuidado aqui com que os parâmetros estejam dentro da lei, né, João? Me conta, saiu de lá, da ET, vai ser levado agora para o esgoto comum, né? Mas antes disso, o que acontece? Na verdade, o efluente sai, vem pro esgoto comum, e a Copasa, a gente tem um contrato com a Copasa, que é o Prescende, que é o Programa de Efluentes Não Domésticos, que é um programa que o Hospital Santa Casa fez com a Copasa, que é um programa para a Copasa testar se o efluente que está sendo desprezado para a rede da Copasa, eles atendem os parâmetros. Então, de 3 em 3 meses, a Santa Casa contrata uma empresa que vem aqui fazer o automonitoramento, analisar a amostra que sai desse local aqui, dessa caixa de passagem,
E aí eles fazem a análise e mandam esse relatório para a Copasa, diretamente para a Copasa. Então a Copasa avalia se os parâmetros estão ok, se não tiver, a gente paga uma multa. E atualmente, aqui na funerária, a gente não tem ocorrência de multa, porque a gente está atendendo todos os parâmetros. Então a água saiu de lá, o rejeito já saiu de lá, já está todo tratado aqui. Essa caixa de passagem é só para monitorar mesmo. Monitoramento, exatamente. Já sai limpinha ali, limpinha não, já sai dentro dos parâmetros. Dos parâmetros permitidos pela Copasa. E a gente tem outro documento também, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que é o PGSS, que é um documento onde que a gente fala todos os tipos de resíduos gerados aqui na Santa Casa. E aí a gente descreve o fluxo do resíduo até a origem dele, até a destinação final. E aí a gente fala nesse documento a empresa terceirizada, coloca as licenças ambientais dessas empresas nesse documento, e a gente manda esse documento para 2 órgãos, que é a Vigilância Sanitária e a SLU. Aí eles aprovam esse documento e anualmente eles vêm vistoriar a funerária Santa Casa para verificar se tudo que foi descrito no plano acontece aqui na Santa Casa. Mas o que pode acontecer com uma funerária que não descarta o seu esgoto de forma correta? Como possivelmente é o caso de Pelotas e João Molevade. No Brasil, o descarte incorreto de resíduos biológicos é considerado uma grave infração ambiental, de acordo com a lei amplamente conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Essa legislação, em vigor desde 1998, tem como objetivo principal promover a proteção do meio ambiente, punindo condutas que possam causar danos significativos à natureza e à saúde pública. O manejo inadequado de resíduos biológicos, classificados como perigosos por sua capacidade de contaminar recursos naturais, como o solo e a água, está entre as práticas mais severamente punidas. As sanções aplicáveis para crimes desse tipo são diversas, mas todas buscam equilibrar os impactos causados com a aplicação de penas administrativas, financeiras e, em casos graves, criminais. Entre as punições previstas estão multas proporcionais ao impacto ambiental. Os valores são calculados considerando o grau de dano causado, podendo variar significativamente. Em casos de contaminação de águas subterrâneas, rios ou redes de esgoto, por exemplo, essas multas podem atingir valores milionários, dependendo das dimensões do prejuízo. Suspensão das atividades. Empresas envolvidas na infração podem sofrer sanções administrativas imediatas, incluindo a interdição parcial ou total de operações, como já ocorreu no setor de tanatopraxia da funerária Bom Jesus em Pelotas. Isso impede que a empresa continue operando até regularizar as atividades e apresentar garantias de que os erros não se repetirão. Responsabilização penal. Em situações mais graves, os responsáveis legais pela empresa podem ser processados criminalmente. As penas podem incluir reclusão, pagamento de multas adicionais ou até prisões judiciais, dependendo do agravo e das circunstâncias do crime. As autoridades ambientais e jurídicas tendem a tratar casos de descarte irregular de resíduos biológicos com absoluta prioridade. No caso específico da funerária Bom Jesus, a empresa agora poderá ter que prestar explicações minuciosas sobre suas práticas operacionais à Justiça e às autoridades competentes. Isso inclui apresentar relatórios detalhados sobre como resíduos biológicos eram manipulados, quais seriam os sistemas de descarte em uso e se existiam ou não contratos ativos com empresas licenciadas para tratamento de resíduos. Além disso, a empresa poderá precisar implementar medidas corretivas para garantir a conformidade com a legislação. Essas medidas podem incluir a construção de sistemas adequados de coleta e descarte, contratação de serviços de logística especializados e treinamento das equipes para seguir os protocolos sanitários e ambientais exigidos por lei. Se as responsabilidades criminais forem confirmadas, os gestores da funerária também podem enfrentar ações judiciais que envolvam sanções financeiras severas e processos penais, o que intensifica o impacto não apenas no funcionamento da empresa, mas também na sua imagem pública e reputação.
O não cumprimento de regras ambientais e sanitárias pode levar a consequências legais sérias e custosas. É essencial que empresas que lidam com resíduos de alto impacto operem com transparência e responsabilidade ambiental, protegendo tanto o meio ambiente quanto a sociedade em que estão inseridas. Por mais inusitado que pareça, esse caso é um recado importante para o setor funerário. A própria vida, mesmo que em momentos finais, não deve deixar marcas negativas no mundo. Atualizando sobre o caso de Pelotas, a funerária Bom Jesus foi autuada e multada em R$20 mil por descarte irregular de sangue humano na rede de esgoto, ato que levou à interdição do seu setor de tanatopraxia. O laudo da Universidade Federal de Pelotas confirmou que o líquido despejado tratava-se de sangue humano. Além da multa, o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público e pela Secretaria de Qualidade Ambiental, que solicitou análises adicionais e vistorias no local. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e ative as notificações. E qual é a sua opinião sobre este caso? Deixe aqui nos comentários. Eu sou Eberton Lopes e agradeço muito pela sua audiência aqui no canal Vim Te Mostrar. Até a próxima!